Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos ao Senhor. Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Obrigado pela vida da Tua igreja. Obrigado por cada um aqui presente, ó Deus, com sede de aprender da Tua palavra. Ilumina-nos, ó Pai, para explicar e aplicar as verdades aqui contidas. E muito obrigado, porque esse culto não é uma mera tradição religiosa sem sentido. Esse culto é gratidão, que brota dos nossos corações, em resposta ao fato de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e mudou a nossa história. E o nosso coração se enche de alegria por isso. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já viu uma peça de teatro, uma profissional, digamos assim, ou com grande preparo, ou mesmo se você não viu, se, como eu, você gosta de ver séries e filmes que retratam peças teatrais. Eu, particularmente, gosto muito, por exemplo, de séries que refletem a antiga Inglaterra, né, da época da monarquia antiga lá, em que você tem peças teatrais e geralmente mostra por trás toda uma engenhosidade, né? Gente que puxa a corda, outros batem, outros fazem nevar, tem chuva e por aí vai. Mas, independente do tempo, peças teatrais, aquilo que você vê no palco, é fruto de todo um trabalho dos bastidores, digamos assim, por trás das cortinas, e não apenas no dia da apresentação. Aquilo que é colocado no palco tem todo um preparo anterior, um trabalho anterior, escolha do elenco, preparação do elenco, trilha sonora, né, e coisas do tipo, e também tem consequências posteriores também. A história de Jesus é assim. Nós, às vezes, em dezembro, temos talvez uma visão um tanto quanto pontual demais ou restrita demais ao nascimento de Jesus, e nós, digamos, talvez corremos o risco de perder a floresta focando apenas em uma árvore. É claro que a árvore do nascimento de Jesus é extremamente importante para a nossa história, afinal de contas, representa esta encarnação, o cumprimento de várias promessas do Antigo Testamento. Mas assim como uma peça de teatro, aquilo que você vê no palco, no caso aqui, o nascimento de Jesus e as consequências logo seguintes, ela é fruto de um trabalho na história da redenção anterior, muito bem costurado, e que tem também consequências posteriores para a nossa história. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. A história de Jesus, ou o nascimento de Jesus, é um fato que tem um enredo anterior e posterior. Num primeiro momento, então, eu quero olhar com vocês
a cena do palco, aquilo que está acontecendo no palco, que é o nascimento de Jesus e os fatos logo posteriores a esse nascimento. Como você conhece a história, então, os magos, que nós erroneamente chamamos de reis magos e não são, eles fazem a visita, e esse é um termo, magos, talvez, para nós ele tem esse aspecto de esoterismo, mas o termo utilizado aqui não tem nada, eles não eram indivíduos que saíam raios das mãos deles ou faziam bruxaria, nem nada do tipo. Eles estavam mais para astrônomos, muito provavelmente oriundos da Pérsia. Gente que estudava os astros e sabia o movimento dos astros com até certa precisão em virtude do desenvolvimento que já havia na época. Estes que não são três, nós inferimos que são três por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra, mas podem ser 2 indivíduos dando 3 presentes ou 4 indivíduos dando os 3 presentes, nós não sabemos, mas eles... O capítulo 2, o versículo 15, então o versículo, aliás, 12, termina com esta visita e o não retorno desses indivíduos a Herodes, porque a cena anterior é essa, eles chegam da Pérsia, dizem que alguns estudiosos apontam que o caminho percorrido por eles até Belém é em torno de 1.500 quilômetros. Eles passam por Herodes e esse indivíduo malignamente, operando com mentira, já desde o começo, ele tenta enganar esses indivíduos, falando, olha, vai lá visitar Jesus, e assim que vocês souberem onde ele está, na volta me avisem aqui, para que eu possa adorá-lo. Nada mais satânico do que a mentira de Herodes, instrumento esse que está presente na história ou no diabo desde a criação, a mentira. Evidentemente advertidos por Deus, e isso é muito interessante, eles são advertidos de forma sobrenatural por meio do anjo, e eles então não retornam para Herodes sabendo dessa questão de que ele queria matar o Redentor. Então agora a partir do versículo 13 nós temos isso em questão. Herodes, abre aspas, sendo enganado pelos magos, eles não retornam para avisar, e o ódio ou a vontade desse indivíduo de matar o bebê que acabou de nascer só crescendo. Então ele faz de cara, ele já toma então essa atitude de querer matar a criança recém-nascida. Olha para essa cena do palco em 3 atos, digamos assim, que são muito interessantes. Aliás, a maioria das Bíblias já traz esses 3 atos colocados aqui de uma forma muito interessante, e esse primeiro ato é a ida deles para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar matar o menino. Tem algo muito interessante aqui. A primeira título de esclarecimento é que a ida para o Egito aqui não é uma viagem internacional. Eu lembro que na época de toda a questão migratória aqui no Brasil, principalmente a questão dos venezuelanos entrando lá por Roraima, muitos diziam, olha, Jesus com Maria e José foram estrangeiros no Egito, devemos receber. É claro que a Bíblia trata a respeito da recepção de estrangeiros, mas não é o caso aqui. Ir para o Egito aqui não é ir para uma outra nação. O Egito já não tem governo, não tem faraó, não tem nada aqui. O Egito é uma região. Se eu pudesse fazer uma comparação paralela, a lógica é o seguinte, eles migraram do sudeste para o centro-oeste, mas ainda debaixo do governo do Império Romano. Então, o que acontece aqui não é uma viagem para um outro país, para uma outra nação. É que Roma, enquanto dominava os povos, Império Romano, um império extenso, grande, com várias províncias, ele dava certa liberdade aos seus governantes. No caso aqui, Herodes, ele poderia governar a província da Judéia. Então, para fugir do governo de Herodes, que não é o governo romano, mas é alguém subalterno aos romanos, ele troca de governador, digamos assim. Maria, José e Jesus saem dessa jurisdição, ou não vão para a jurisdição de Herodes e vão para o Egito.
E aí, então você tem essa ida para o Egito, nada mais, nada menos é do que o cumprimento de uma profecia. Do Egito chamei meu filho. Aqui é algo muito bonito, porque o Egito, ou a ida para o Egito, é mais do que uma mera questão geográfica na história do povo de Deus. Se você é criança, talvez você tenha aprendido nos seus primeiros dias na igreja ou na escola dominical a famosa canção "No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, no Egito escravo fui do rei Faraó". E aqui é muito interessante mesmo, porque o Egito, mais do que uma nação do ponto de vista geográfico e político para nós, ele simboliza uma opressão pela qual o povo de Deus passa ao longo de toda a sua história. Na história da redenção, o povo de Deus foi colocado debaixo do governo de Faraó e resgatado pela mão de Deus, usando a instrumentalidade de Moisés e depois de Josué, dando sequência então a toda a linhagem davídica. Nós também tivemos o nosso deserto, nós também tivemos o nosso Faraó, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual. A Bíblia se refere à nossa conversão, ou Paulo se refere à nossa situação antes de conhecer a Cristo como que escravos do pecado. Nós utilizamos a figura de que Jesus quebrou as nossas cadeias e nos libertou. Os grilhões que outrora nos aprisionavam, agora foram libertos pelo poder de Jesus Cristo. Mas o ódio de Herodes, então, é tão grande que ele, tendo-se visto enganado, digamos assim, ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Os estudiosos apontam que Belém era uma região muito pequena, e você pega a proporcionalidade de crianças de até 2 anos para a região, a maioria dos estudiosos apontam entre 20 e 30 crianças assassinadas diante desse sentimento sanguinário. E aí, então, novamente, você tem o cumprimento de uma profecia, que está lá no versículo 18, para que se cumprir aquilo que fora dito por intermédio de Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Se você tem as referências aí de rodapé da sua Bíblia, você vai ver que isso está em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Jeremias fala isso no momento em que o povo de Israel seria tomado pela Babilônia e, portanto, iriam para um exílio, digamos, uma segunda escravidão na sua história. E ele pega Raquel aqui, evidentemente não é a personagem de Raquel, que ela é bem anterior ao exílio, né? Então, aquilo que Jeremias está dizendo aqui, não é vendo Raquel fisicamente chorar pela nação. Raquel já tinha morrido há muito tempo. Mas Raquel, sendo ela esposa de Jacó, lembre-se, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ela, então, do ponto de vista, digamos, espiritual, Jeremias a enxerga aqui como mãe do povo de Deus, ou como aquela que, por meio da sua descendência, juntamente com Jacó, deu origem ao povo de Deus. Então, a figura que Jeremias vem aqui e que Mateus mostra que está se cumprindo aqui no Novo Testamento, então pense no enredo anterior à peça, é essa figura aqui. Jeremias enxerga assim a esposa de Jacó, pai dos patriarcas, chora pelos seus filhos, não apenas os que ela deu à luz do ponto de vista biológico, mas toda a descendência espiritual está sendo aprisionada, está sendo levada, está sendo colocada debaixo do exílio. Mas Mateus deixa bem claro e chama a nossa atenção, então, de que isto é o cumprimento de uma profecia. Existem atos anteriores a essa peça que está sendo encenada no palco. E Jeremias, então, expressa essa tristeza. Mas nada é tão ruim do ponto de vista da crueldade satânica que não possa ser piorado. Aí eu quero que você olhe para o versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Olha que boa notícia à primeira vista, né? O sanguinário Herodes, aquele que odeia crianças, aquele que tentou matar o Redentor, agora ele já morreu.
Temos paz? Não, não temos paz. Porque quem sobe no lugar dele é Arquelau. E aqui, os filhos de Herodes são tão incompetentes que Roma, ao invés de deixar o poder da região na mão de um só, divide entre 3. Porque a lógica de Roma era o seguinte: eu dou certa liberdade religiosa, então na região da Judéia tem judeu, eu coloco um governante judeu, eles não me enchem a paciência, podem exercer a religião deles, pagando os impostos em dia, nós não temos problema nenhum. A questão é que os filhos de Herodes, e Roma enxergou isso, eram tão incompetentes e tão ruins que, ao invés de colocar apenas um e eles não brigarem entre si, Roma dividiu entre os 3. E dentre esses 3, um deles era Arquelau, esse que é citado no versículo 22 e está reinando na Judéia, tão sanguinário quanto o pai, tão avesso ao cristianismo quanto o pai. E aí, então, aquilo que já era ruim na mão de Herodes torna-se pior, e ele, então, foi para Nazaré. E aí, no versículo 23, novamente, Mateus faz questão de registrar, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. E é interessante que não há nenhuma profecia diretamente dizendo que Jesus seria o Nazareno. Mas o que se cumpre aqui, então? Qual é a profecia, ou qual é o princípio do Antigo Testamento que está sendo cumprido aqui, a ponto de Mateus apontar que isso tem referência no Antigo Testamento? Não são poucas as referências bíblicas que dizem a respeito desta humildade de Jesus, ou a procedência de uma região desprezada. Nascer em Nazaré era nascer no Ó do Borogodó, na região mais desprezível, se aos olhos de Roma, mais ainda aos olhos do judeu. Então, quando nós olhamos, por exemplo, em Isaías, que aponta que ele seria desprezado e rejeitado, o nascimento de Jesus em Nazaré, ou a infância de Jesus em Nazaré, cumpre essa predição a respeito dele. De que Jesus não seria um fenômeno nos primeiros dias de popularidade, não viria de uma linhagem nobre, quando muitos costumam dizer, mas ele nasceria, ou viveria, aliás, nascendo em Belém e vivendo em Nazaré, numa das regiões mais desprezíveis aos olhos dos homens. E é assim que Deus tem feito ao longo de toda a história de Israel. A nação de Israel, do ponto de vista militar e geopolítico, era uma das nações mais desprezíveis ao longo da história, quando você pega do Antigo Testamento. Mas foi essa nação que o Senhor Deus resolveu utilizar para trazer o Redentor para nós e para conduzir a história da redenção. Então Jesus passa a sua infância em Nazaré, depois de ter escapado do genocídio de Herodes e também ter evitado a crueldade de Arquelau, juntamente com os seus pais. Muito bem, esta é a cena do palco, e nós poderíamos talvez encerrar o sermão por aqui apontando o que acontece logo depois do nascimento de Jesus e a intervenção de Deus para livrar os seus pais e Jesus do extermínio de Herodes. Ponto final. Mas a história da redenção, a peça da história da redenção é muito maior. Ela envolve muitos outros atos e muitas outras ações. E agora eu quero te convidar a olhar por trás da cortina do palco. O que está por trás da ação de Herodes, da fuga para o Egito e da infância de Jesus em Nazaré? E para tanto eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 12. E agora eu quero que você leia esse texto como que espiando por trás da cortina e vendo a história da redenção. Por que isso acontece? Por que Herodes é tão mau? Por que há essa necessidade de ir ao Egito? Por que passar a infância em Nazaré? Existe muita coisa por trás disso e eu quero chamar a sua atenção para isso então. Isaías capítulo de número 12, acompanhe a leitura.
Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa cena inicial. O dragão é Satanás, e embora nós sejamos tentados a enxergar a mulher descrita aqui, não é um estudo sobre Apocalipse, então eu vou trazer apenas a afirmação. A mulher descrita aqui não é Maria, mas é a igreja da qual Maria faz parte. Pense em Maria como um efeito dominó de todos os santos que vêm desde o Antigo Testamento e culmina com ela nessa questão. Não é Maria por causa de outras referências a essa mulher que você vai ter no Apocalipse, que por lógica não farão referência a ela, mas não é o caso do sermão aqui. Mas a cena aqui é a criança estar pronta para dar à luz, evidentemente em Maria, e o dragão, Satanás, literalmente de frente para esse momento de parto. É uma cena quase que de filme de terror. Quando você olha aqui, esse indivíduo, esse Satanás, esse adversário, está pronto para lhe devorar o filho quando nascesse. Esta é a intenção de Satanás. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque o fato descrito lá em Mateus, a partir do versículo 13, com Herodes tentando devorar ou matar o Jesus Cristo recém-nascido ao fio da espada, ele é um ato presente de algo muito maior. O nascimento de Jesus é algo que traz à tona a mão de Deus na história, mas não apenas a mão de Deus na história, intervindo para salvar o seu povo e preservando os seus, mas essa guerra espiritual que acontece em todo momento ao longo da nossa história. Portanto, quando nós celebramos o Natal, é mais do que esse menino que de fato cumpre profecias. Mas nós damos graças a Deus porque esse verbo que se fez carne, ele é fruto de um projeto anterior, em que muitas vezes as pessoas acham que o diabo venceu. Quando Adão e Eva comeram do fruto, talvez você pensou, acabou-se a história. E se você olha mais para frente, quando Abel, que era o filho da promessa, é assassinado por Caim, você falou, não, agora acabou a história. E quando você olha mais para frente, a perversão dos filhos de Deus no livro de Gênesis, você fala que eles estão tão perdidos a ponto de, no capítulo 6, Deus dizer, eu vou acabar com a história da humanidade. Você fala, acabou a história. Aí salva Noé. Aí Noé enche a cara, fica nu diante dos filhos, um vexame enorme. Você fala, esse que escapou, que Deus preservou, faz um papelão desse, acabou a história. Mas Deus preserva Noé. E ao longo da história as coisas vão acontecendo de uma forma tão bonita que culmina na chegada do Redentor. Mas existe um reino espiritual, existe uma mão diabólica a todo instante tentando interromper a história da redenção. E eu fico imaginando qual é a frustração do diabo quando você olha no versículo 5, no versículo 4 ele está ali. Repito, é uma cena de filme de horror, né? Digamos assim, como ela é pintada aqui, uma mulher para dar à luz e um diabo, um dragão, no caso aqui, literalmente olhando para ela, tentando devorar essa criança. Mas olha o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aqui é a imaginação minha, tá, meus irmãos? Mas o dragão talvez viesse aqui para dar o bote final, falar, eu venci. E Deus faz o seguinte, e o seu filho foi arrebatado até o seu trono. Se você gosta de desenho animado, talvez é aquela cena em que as feras batem o dente e não conseguem morder nada. Não é verdade? É isso que acontece. E essa criança, então, desde o seu nascimento, já há de reger todas as nações, já tem o poder, né? E depois é levado até o seu trono.
Meus queridos irmãos, quando nós olhamos e agradecemos a chegada do Redentor, nós temos que olhar o cuidado de Deus para conosco. E mais do que o presente que é a encarnação dessa criança, é o governo de Deus regendo a história a favor do seu povo e permanecendo e preservando o seu remanescente fiel. E aí você vai no fio condutor, como eu já te disse, a guerra que começa no Éden, depois passa por Caim e Abel, passa por Esaú e Jacó, quando Jacó é enganador e Esaú tenta matar o próprio irmão. Lembre-se que Jacó faz parte dos patriarcas. E se Esaú tivesse matado Jacó, a história da redenção poderia ter sido comprometida. E se José, que vem posteriormente ao ser vendido pelos irmãos, fosse assassinado e Deus não tivesse preservado? E se o faraó tivesse conseguido matar todas as crianças e Moisés não tivesse escapado para libertar o povo de Israel? E se, durante o tempo em que o povo de Israel conquistou a terra prometida, no livro de Josué e de Juízes, ao invés de ganhar batalhas ou vencer a guerra, eles tivessem sido dominados e exterminados? E se, ao invés de manter os seus casamentos limpos, todos eles tivessem se casado com mulheres pagãs ou com homens pagãos e o povo tivesse se misturado e nenhum tivesse sobrado? E se Golias tivesse matado Davi e Davi não tivesse conseguido vencer o gigante? E se a Assíria tivesse conseguido extinguir todas as tribos e os babilônios também não terem deixado ninguém do povo de Israel? E se a filosofia grega, chamada cultura helênica, que foi projeto dos seus imperadores espalhar essa filosofia durante todo o mundo, ou com o maior alcance possível? E se essa filosofia tivesse se sobrepujado à cultura judaica? E nos tempos de Jesus as pessoas sequer se lembrassem o que era Antigo Testamento ou qualquer coisa do tipo. E se Herodes tivesse conseguido matar todas as crianças e mandar as pessoas até lá? Mas não foi assim que aconteceu. Existe uma mão invisível conduzindo a história. E para ele não tem e se, porque aquilo que ele decretou desde antes da fundação do mundo, não se esqueça, o Cordeiro de Deus, imolado antes mesmo da fundação do mundo, haveria de vir. Em tempos de conflito geopolítico, e não é exagero você dizer, existem sites sérios, dizendo que, por exemplo, a Alemanha já se prepara para uma terceira guerra, e muitos países que fazem fronteira com a Rússia, por exemplo, temem isso. Quando você olha os conflitos pelos quais a nação de Israel passa, quando você olha para, por exemplo, a Síria, as revoltas que lá aconteceram, você fala, a história está sem rédeas. Virou um caminhão sem freio ladeira abaixo, não tem ninguém governando. Mas tem. E se é uma coisa que o Evangelho teve poder ao longo do tempo, é de sobreviver a todo e qualquer tipo de sistema político, a todo e qualquer tipo de governante. Não importa se eram indivíduos que se achavam deuses encarnados como os faraós. Não importa se eram indivíduos filosóficos como o Império Grego. Não importa se eram indivíduos com poderio militar inigualável como foi Roma na Antiguidade. O Evangelho prevaleceu. É claro que na Antiguidade não havia, digamos, conservadores e liberais como nós conhecemos, esquerda, direita, centro-esquerda, mas fato é que às vezes nós, quando acontecem situações políticas que nós não gostamos ou não estamos alinhados, nós ficamos com aquele sentimento de Chapolin Colorado, do episódio de Chapolin, e agora quem poderá nos defender? Já que o presidente ou a presidente, o governador, o prefeito, não são aqueles em quem eu depositei minha esperança. E tolos são aqueles que uma vez depositaram sua esperança em qualquer espectro político ao longo da história. O Evangelho sempre vai perseverar.
Roma, ou aliás, o cristianismo ganhou Roma, não foi elegendo senadores no Império Romano. O cristianismo ganhou Roma com crentes fiéis, negando-se a rejeitar o seu Salvador, mesmo diante das maiores torturas. E aí você tem uma segunda cena aqui ainda no livro do Apocalipse, que uma vez que ele não conseguiu devorar a criança, a partir do versículo 7, você tem uma guerra no céu. E note que quem luta contra o diabo ou contra o dragão, a partir do versículo 7, não é o Senhor Jesus, mas é o arcanjo Miguel, e várias outras referências bíblicas são dadas a ele ao longo das Sagradas Escrituras. E ele então, aquele que caiu do céu, veja bem aqui, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, uma antiga serpente, que se chama Diabo. E Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí então Miguel, ou arcanjo Miguel, como ele vai ser chamado posteriormente, vence Satanás, mas Satanás não descansa. E aí, então, a partir do versículo 13, você tem um terceiro momento. Tentou devorar a criança na primeira cena, tentou, então, lá no céu, ele foi lá para o céu e, digamos, lutou com Miguel, mas não conseguiu vencer também. E agora ele resolve perseguir a mulher, que é a igreja. E quando pôs, versículo 13, quando pôs o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os descendentes dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus amados irmãos, o que é que isso nos chama a atenção, então? E, novamente, você está espiando por trás da cortina o que é que acontece, ou quais são as consequências do nascimento desta criança que detém todo o poder e depois nasceu, cresceu, morreu por nós, ascendeu os céus, está sentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O que é que está por trás disso? Está por trás disso porque aqueles que são os descendentes espirituais dessa criança, aqueles que creem nesta criança, são alvo de perseguição também deste dragão, deste adversário que é Satanás. O nascimento de Jesus gera em nós o júbilo do cumprimento da promessa, mas o nascimento de Jesus e a nossa identidade com Ele, a nossa descendência espiritual com Ele, porque a Bíblia afirma que nós estamos espiritualmente unidos a Cristo, nós chamamos isso de união mística com o Salvador, é por isso que Paulo vai utilizar a expressão, em Cristo nós fomos mortos, em Cristo nós fomos ressuscitados, em Cristo nós fomos sepultados, em Cristo, a ideia aqui é de uma fusão espiritualmente falando, nós fomos batizados. Não apenas terão as bênçãos espirituais advindas dessa união, mas também deverão passar pela perseguição que a crença e a união deste menino trazem sobre nós. Mas assim como Jesus rompeu radicalmente com sua vida anterior de gozo no céu, e nós rompemos também com a nossa antiga maneira de viver. Assim como ele se fez carne, saiu do seu conforto e em tudo tornou-se semelhante a nós, nas questões dos sofrimentos, nós também somos novas criaturas em Cristo. Nós também temos uma mudança radical. E mais do que isso, nós vencemos as acusações do inimigo quando admitimos que as suas acusações contra nós são verdadeiras. Para encerrar, eu convido você a olhar aqui no versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse, e olha o que
a voz no céu proclamam, os santos proclamam, esses que são descendentes do menino. Olha que interessante. Agora veio a salvação e o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Olha o versículo 11, que interessante. Eles, ou seja, essa descendência de Jesus Cristo, aqueles que morreram por causa de Jesus Cristo, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu do céu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Nós vencemos não porque Cristo nos transforma em super-homens ou super-mulheres, mas olha que interessante, nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que reconhecem as suas fragilidades e entendem que este Cordeiro é que nos torna fortes, ou a nossa fé naquele que é forte é que nos torna capazes de vencer as perseguições do inimigo. E essa é a nossa história. E essa é a história da redenção. Para que esse menino se encarnasse, nascesse, mudasse a história não apenas daqueles que ouviram pessoalmente. Muitos tiveram uma história anterior. E nós que fazemos parte da história posterior, somos herdeiros do grande autor do teatro da redenção, o nosso Deus, que por meio de Jesus Cristo mudou a nossa história e continua a nos prover para vencer. Nada mais maligno ao longo da história do que atacar a maternidade e assassinar crianças. O diabo odeia pais e mães que amam seus filhos. O diabo odeia crentes que geram descendência santa. O diabo odeia pais que consagram seus filhos ao Senhor. Numa era em que tentou-se ou tenta-se até agora assassinar crianças com 9 meses de gestação. Nada mais diabólico ao longo da história, mas que pela graça de Deus, por mais que as pessoas governantes, ministros, médicos, seja lá quem for, tenham esse espírito maligno herodiano, não só de Herodes, mas desde Faraó, odiando crianças. Essa criança que nasceu, mudou a nossa história, faz com que nós amemos os nossos filhos e lutemos para consagrá-los e gerar filhos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos, por meio das Sagradas Escrituras, a não apenas a enxergar o que acontece no presente, mas ver tudo o que Deus preparou para mudar a nossa história.